Cybercrime é o nome que se dá aos crimes cibernéticos, que envolve qualquer atividade ou prática ilícita na rede. E essas práticas envolvem invasões de sistemas, disseminação de vírus, cyberbullying, roubo de dados pessoais, falsidade ideológica, falsa identidade, acesso a informações confidenciais, entre tantos outros. Esse vídeo de assunto sério, cuja discussão é tão necessária no mundo virtual em que hoje vivemos, traz uma luz para quem tem sido vítima desses atos ilícitos e criminosos e coloca também em xeque-mate todos aqueles que ainda pensam que a internet é uma zona sem lei e que a tecnologia favorece ao anonimato. Jovens da meia idade, muito bem-vindos ao canal de Bonusenta. Eu sou a Gabi Costa e esse canal é um canal para todos nós que já estamos aqui vivendo essa maturidade depois dos 40 anos. E hoje, no assunto aqui de hoje, eu trago um tema de extrema importância e que está muito em voga, infelizmente, que é a questão da falsidade ideológica, do crime de falsa identidade que ocorre hoje no mundo virtual, pela internet. E eu quis trazer exatamente esse assunto porque eu mesma sofri de falsa identidade no mundo virtual, por 3 episódios diferentes. Fui alertada de que uma pessoa ou várias pessoas têm usado minhas imagens em sites de namoro para se relacionar com outros homens. E esses que se sentiram lesados, que passaram por esse falso relacionamento com as minhas imagens, conseguiram entrar em contato comigo e me alertar por esse grande problema que eu achava que era de falsidade ideológica, e aqui com o delegado eu descobri que é de falsa identidade. Mas mesmo assim é crime, é grave. E hoje eu resolvi tomar as minhas medidas legais cabíveis, a começar por gravar esse conteúdo de hoje aqui para o canal, que será de utilidade pública. Porque infelizmente muitas pessoas hoje passam por esse tipo de ato ilícito e criminoso. Então, para conversar sobre isso, sobre falsidades ideológicas, sobre falsas identidades, eu estou aqui na ilustre presença do delegado Rafael Bárcia, que eu trouxe aqui para o canal para estar nos orientando sobre esses atos criminosos. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Gabi, o prazer é todo meu, até porque é um assunto muito importante, né? Cada vez mais o cybercrime, como a gente chama, na verdade a internet mudou, né, a maneira com que determinados crimes agem e atuam na sociedade. E a informação é a grande arma do cidadão para se precaver contra esse tipo de crime. Então é muito importante esse bate-papo, essas conversas que vão aí esclarecer muitos pontos, né, para a pessoa que assiste o canal. Então eu acho esse tipo de conversa importantíssimo. Necessário, né? Necessário realmente. Né? A informação, como eu disse, é uma grande arma que o cidadão tem para evitar uma série de crimes que hoje com a internet ganharam uma outra proporção. É verdade. E para isso, para ter esse bate-papo muito importante, eu realmente escolhi uma boa companhia. Doutor, se apresenta melhor para a gente, para o nosso público. Sou delegado de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, fui presidente da Associação dos Delegados durante 4 anos, né? Já passei por diversas delegacias, dentre elas inclusive a Defraudações, que é a delegacia que investiga fraudes aqui no Rio de Janeiro. Sou comentarista de segurança pública do SBT, enfim, mas estou aqui para contribuir no que eu puder. Ou seja, gente, a gente está cercado com todo o know-how que o doutor Rafael tem para nos elucidar. Primeira questão, doutor, sobre falsidade ideológica e sobre falsa identidade, que muitas pessoas confundem isso na rede, na internet. Qual é essa diferença? Esse é um erro comum até na imprensa, né? A gente vê operadores de direito, a gente vê jornalistas, as pessoas, no geral, têm essa dificuldade de distinguir. A falsidade ideológica é um falso, né? Uma falsidade que ela tem que ser documental, né? Quando essa falsidade ela é expressa num documento público ou particular. E existe o crime, é um crime que está no 299 do Código Penal, e existe um outro crime do 307 do Código Penal, que é o crime de identidade falsa, que é você atribuir a você mesmo ou a terceiros uma identidade que não é sua, né? Uma identidade falsa.
Doutor Rafael, a gente sabe que existem inúmeros crimes cibernéticos, né? O próprio roubo de dados pessoais, a falsidade ideológica, a falsa identidade, tem o cyberbullying, enfim, tem uma série de atos ilícitos que são crimes realmente, com agravantes menores ou maiores. Para esse tipo de crime de falsa identidade, né, onde a pessoa se faz passar por você em redes sociais, utilizando as suas fotos, seus vídeos, a sua imagem, o seu nome, se relacionando com outras pessoas, quais são as punições cabíveis para esse tipo de crime? Gabi, ocorre que com o direito, muitas vezes, ele não tem a velocidade que a sociedade tem, né? E com a internet, determinados crimes ganharam uma proporção muito maior. Por exemplo, são os crimes de falso na internet, o crime de pedofilia que usa muito a internet, o crime de divulgação, por exemplo, de imagens íntimas, né? Que é um crime gravíssimo, né? Que expõe a imagem, muitas vezes, da pessoa, da mulher, e causa consequências gravíssimas e que tinha uma pena muito baixa, né? Porque a gente não tinha uma legislação específica para isso. No caso do crime de divulgação de imagens íntimas, foi criada uma lei específica, mas em outros casos não foram criadas e a gente adapta a legislação, que já existia uma legislação antiga, para essa nova realidade. Então eu acho que o que caberia era realmente uma reforma legislativa, são leis novas, né, que realmente possam expressar o que a sociedade vive hoje, essa realidade que a gente vive, né? Que é uma nova realidade, com o advento da internet, para nós possamos ter assim, penas compatíveis com o mal que isso possa causar. Por exemplo, o crime de falsa identidade é um crime que tem uma pena máxima de 1 ano, de 3 meses a 1 ano, pode ser convertido em multa. De prisão. Uma pena baixa, né? Já está se trabalhando para o aumento dessa pena, para um tipo específico, né? Para o caso de criação de se criar perfis falsos na internet, porque, claro, tem um potencial lesivo muito maior. Você entra na internet, você está num outro mundo virtual, se fazendo passar por uma outra pessoa. Sem dúvida nenhuma, a internet dá a esse crime uma proporção muito maior. Então, exige que o direito acompanhe isso, que uma pena maior também, proporcional àquela lesão que possa ser causada. Então, assim, a legislação ainda está correndo atrás dessa nova era que a gente está vivendo, né? Porque tudo é muito novo. Exatamente, né? Eu acho que a legislação ainda não acompanhou a velocidade da internet, a velocidade da sociedade, né? E até a internet vai exigir dos nossos legisladores, dos nossos operadores de direito, essa velocidade, porque não dá para o direito ter uma velocidade tão lenta, né? A sociedade vai mudando e é a função do direito acompanhar a sociedade para poder trazer ali ao cidadão o sentimento de justiça. Mas, doutor Rafael, uma coisa é certa, a cada ano que passa fica mais fácil, tem ficado mais fácil de se pegar esse meliante que comete esse ato criminoso, não é verdade? É verdade. Se por um lado, né, a legislação não tem velocidade para acompanhar, por outro lado, esse tipo de crime, Gabi, é um crime que quase sempre deixa rastro, né? O ambiente virtual é um ambiente que deixa rastro. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma delegacia de polícia especializada em crimes de informática. Ah, isso que eu ia perguntar. No Rio de Janeiro tem, mas cada cidade no Brasil também tem? Nos outros estados do Brasil também tem, né? Uma delegacia especializada em crimes de informática. Claro que o cidadão comum não precisa ir até aquela delegacia. Qualquer delegacia pode ser feito esse registro de ocorrência em qualquer delegacia. Mas a delegacia de crimes de informática que conta com a estrutura, até de recursos humanos, né? Pessoas treinadas para isso, pessoas especialistas nesse ambiente virtual e que vão conseguir achar esses rastros e vão chegar até o criminoso, né? A gente tem um índice de resolução de casos altíssimos na delegacia de informática e isso é muito importante. É muito bom saber, a resposta do Estado aí a esses criminosos virtuais. Pois é, porque eles acham que estão escondidos através do anonimato, estão seguros através do seu IP e não estão, gente. Esses crimes deixam rastro. Exatamente, exatamente. A internet dá uma falsa sensação de que a pessoa pode tudo, está escondida ali atrás da sua tela de computador e pode tudo. E não pode, né? Cometeu esse crime, a polícia tem condições de pegar e vai ser punido. E doutor Rafael, o que fazer quando a gente é vítima de um crime cibernético? Gabi, é muito importante fazer esse registro de ocorrência, né? Porque se a pessoa não faz esse registro de ocorrência, o Estado não sabe que aquele crime aconteceu. Então, justamente, não promove as mudanças que deveriam promover para se combater essa nova modalidade de crime. Então, é importante para o mundo mudar, para o governo mudar, para o governo dar uma resposta, é muito importante que a sociedade vá lá e registre esse crime. Primeiro,
para punir esses criminosos, né? Para não se ter mais essa sensação de impunidade, de que se pode tudo, né, no ambiente virtual, onde não se pode. Então é muito importante se fazer esse registro de ocorrência. E no caso de criança, Gabi, porque a criança é muito vítima desses crimes virtuais, né? Infelizmente, é verdade. É muito importante a vigilância dos pais, né? Muito se fala, né, nesse ambiente virtual, na autonomia, na privacidade da criança ali no computador, mas a privacidade eu entendo que se ganha com a maturidade. A internet é uma ferramenta fantástica, né, que mudou o mundo, mas é também uma janela aberta para o mundo. Como toda janela aberta pode vir coisas boas, podem vir coisas ruins. E hoje a gente nessa faixa etária, que o Rafael também está aqui já acima dos 40 anos, a gente é pai e mãe de muitas crianças, mas também de muitos adolescentes, né, Rafael, que já estão aí, o mundo deles é virtual, tudo deles está dentro do celular, dentro do computador, dentro da internet, e muitos sofrem bullying virtual, cyberbullying, e infelizmente alguns têm até cometido suicídios, que os pais na hora não sabem nem o porquê. E quando a polícia investiga, né? E isso é uma realidade, cada vez mais nas delegacias de polícia a gente vê essa realidade, né? Crianças, adolescentes que sofrem cyberbullying, sofrem muitas vezes violência pela internet, e aquela violência nesse mundo virtual, os pais às vezes nem sabem, né? A gente quando estava acostumado a ver o seu filho aparecer em casa com um machucado, você desconfiava, você investigava, você chegava. E agora, né? Que essa violência ela é virtual. Como é que a gente faz? Né? Isso vai exigir realmente dos pais uma atenção redobrada, uma vigilância redobrada, porque é um tema muito importante e que muitas vezes não é falado, mas que tem um reflexo assim, muito pesado nas crianças e nos adolescentes, dentro de casa, dentro da família. E, doutor Rafael, você enquanto delegado, policial, você tem visto que esse número de casos envolvendo nossos filhos tem crescido, nossas crianças, nossos adolescentes? Infelizmente, Gabi, as crianças e adolescentes são alvos preferenciais desse tipo de criminoso, né? São crianças e adolescentes que já cresceram nesse ambiente virtual, mas que muitas vezes não têm maturidade, né, para identificar o que é verdadeiro, o que é falso. Os casos de pedofilia, por exemplo, né, a pedofilia foi um crime que realmente mudou muito com o advento da internet. Sempre houve, né, pedofilia, mas a internet trouxe... Facilitou, né? A internet trouxe para esse tipo de crime, Gabi, um mercado de pedófilos, né? Hoje a gente tem um mercado que vive, né, inclusive tem ganhos econômicos, distribuindo vídeos pela internet. Então, existe um interesse até econômico naquela atividade. E a internet, além de ser uma ferramenta de divulgação desse material, né, de pedofilia, também é a maneira mais fácil de se acessar a criança e o adolescente. Antes o pedófilo tinha que abordar a criança na rua, então ia se expor ali, né, na hora que abordasse. Hoje não, hoje ele cria um perfil fake, fica meses, anos conversando com uma criança, entra em comunidades, né, de crianças, de adolescentes, entra em comunidades de atores, de cantores, né, voltados para esse público, se faz passar por uma criança, por um adolescente, ganha confiança daquela criança ou adolescente e aí entra na vida daquela pessoa. E esse ambiente virtual é virtual, mas ele é muito real para muita gente, né? Para muita gente, principalmente para criança e para adolescente, os amigos virtuais são reais, né? Ali realmente tem um amigo que existe, e ali ele confia, ali ele conta segredos, ele conta intimidades, ele manda fotos, enfim, se cria uma relação ali. Então, e o papel dos pais é realmente vigiar. O papel dos pais é notar qualquer mudança de comportamento, se colocar do lado, é conversar acima de tudo, investigar esclarecer. também o que essa criança tem assistido. Porque hoje o que a gente mais vê, infelizmente, a gente também não sabe muito lidar com essa área da internet, está todo mundo aprendendo junto. Sim. E muitas vezes as crianças estão sendo criadas e educadas por um tablet, por um celular, enquanto a mãe está cozinhando, enquanto o pai está trabalhando, enquanto a mãe está fazendo alguma coisa, porque dá um sossego para os pais também. E isso, gente, é perigosíssimo. Não só para as crianças, mas para os adolescentes também. Com certeza absoluta. Muito importante configurar esses equipamentos, né, com um modo de proteção dos pais, né, com acesso restrito a determinados sites. Os pais têm que saber que tipo de site o filho acessa, quem são os amigos virtuais, quais são as conversas que ele tem. Isso é muito importante. Esse é um dever dos pais, né? O dever dos pais é proteger, é vigiar o seu filho e educar, né? Então isso é uma forma até de educar, de trazer também aos filhos
os perigos que esse novo mundo virtual apresenta, né? Alertar os filhos também sobre esses perigos. Pois é. E, doutor Rafael, nesses casos de falsa identidade, a gente pode dar queixa pela internet da polícia ou tem que ir presencialmente a uma delegacia? Gabi, nós podemos sim noticiar esse crime pela internet, né? Quando eu falei que o Estado ele é amoroso, mas a gente ainda consegue avançar. Na Polícia Civil, nós temos, né, a plataforma chamada DEDIC, que permite ao cidadão entrar e noticiar esse tipo de crime. Quais são os crimes que não se pode noticiar pelo DEDIC, pela internet? São aqueles crimes que exijam alguma perícia, né? Então a gente não pode fazer a perícia pela internet. Então, por exemplo, se aquele crime deixou uma marca, né, um crime de lesão corporal, essa pessoa tem que ir lá para poder constatar aquela lesão, ou tem que fazer uma perícia em algum lugar. Aí não, aí a pessoa tem que ir presencialmente. Mas nos demais casos, como nos crimes da internet, você pode sim fazer essa notícia pela internet. Existem crimes pela internet que, por exemplo, a prova está ali no seu celular, você pode fazer a notícia crime pela internet e posteriormente ir à delegacia, né, já com o registro feito, já com o número de registro feito, para adiantar o atendimento. Depois você leva aquele equipamento de informática para a delegacia para ele ser beneficiado, enfim. Já existe essa facilidade, né? Então não tem desculpa. Sofreu um crime pela internet e assim, você tem que noticiar esse crime, Gabi, porque muitas vezes você acha que o crime é um crime que não dá em nada, é um crime que, por exemplo, a pessoa se fez passar por mim num site qualquer. Mas foi o meu caso, né? Sites de relacionamento, sim, namorando com outras pessoas, difamando a minha imagem por aí, né? Claro, mas muitas vezes, Gabi, existem crimes muito mais graves por trás disso, né? Hoje existe uma febre do estelionato virtual que a gente chama, né? Dos golpes pela internet. É verdade. Isso é uma febre, tem causado muito prejuízo para o cidadão. Quem trabalha em delegacia, isso na delegacia é uma epidemia. Todos os dias, centenas e centenas de pessoas vão anunciar que foram vítimas desse tipo de estelionato pela internet. Então é muito importante. Foi fazer uma compra pela internet? Confere o site, né? Confere o site para ver se é um site que tem uma reputação bacana. Recebeu o link de um amigo, né, pedindo qualquer tipo de coisa, você confirma com esse amigo, liga para ele, vem cá, meu amigo, está precisando de alguma coisa, é isso mesmo? Antes de clicar em qualquer link, confere se aquele link está escrito aquilo mesmo, né, que o título da mensagem indica. Esse tipo de cuidado é muito importante, porque o estelionatário, Gabi, ele está sempre à frente, porque ele cria o golpe, ele cria a história. Então até aquela história, a gente descobrir que aquilo ali é realmente um meio fraudulento de se lesar o cidadão, ele ganha uns dias, né? Então é muito importante que o cidadão esteja sempre atento nesse ambiente virtual, ao que clica, aos sites que entra, né? A qualquer mudança no seu ambiente, por exemplo, dos sites bancários, qualquer mudança, é importante você estar sempre atento ao seu extrato, né? Então esses são cuidados que você tem que ter para evitar ser vítima de um crime desse virtual. Então pode ficar seguro, né? Vá a uma delegacia de polícia, faça o seu registro, né? É um criminoso perigoso que pode ter lesado você e pode lesar outras pessoas. Então é importante a gente quebrar esse ciclo de crimes, né? A gente denunciar, a gente fazer essa notícia de crime para que esse criminoso possa ser pego, porque a impunidade é a grande mãe desse tipo de crime, né? Então vamos interromper esse ciclo de crimes. E, doutor Rafael, qual é exatamente o tipo de punição para esse crime de falsa identidade no mundo virtual hoje? O crime de falsa identidade, ele tem uma pena de 3 meses a 1 ano, ou pode ser convertido em multa. Mas a gente tem que separar aqui, isso é importante, que nem todo ilícito é penal. Existem também os ilícitos civis, né? Quando a pessoa... Mas qual é a diferença, só para a gente entender? Mesmo que a pessoa não responda criminalmente, né, porque tem fatos que às vezes não são puníveis criminalmente, mas são ilícitos cíveis e cabem indenização. Então a imagem é um patrimônio protegido pela Constituição, pelo Código Civil. Então se a pessoa usou a sua imagem indevidamente, ela pode responder civilmente, né, ter que pagar uma indenização, pagar com seu patrimônio, o que é uma espécie de punição também, né? Sim, não é só punição penal, né? Então existem os ilícitos cíveis. Então muitas vezes aquela conduta ela é criminosa e ela constitui um ilícito penal e civil. E muitas vezes só um ilícito civil, mas que vale a pena também a reparação. Né? O que não pode acontecer é o território virtual virar um território sem lei, onde se pode tudo. Né? Onde se pode arranhar a imagem das pessoas, onde pode se apropriar da imagem das pessoas, onde se pode furtar o patrimônio das pessoas e com um manto da impunidade virtual. Isso não pode acontecer. Muito pelo contrário, a gente tem que se defender primeiro para não cair nesse tipo de crime e se cair,
tem que registrar essa ocorrência, essa pessoa tem que pagar, né, criminalmente e civilmente, né, pagando indenização, reparando aquele mal que ela causou. E doutor Rafael, acho que eu vou fazer até agora uma pergunta que é até um pouco de difícil resposta, que é quais são as medidas que a gente pode tomar, nós, pessoas físicas, jurídicas, pessoas públicas, pessoas que estão aí realmente trabalhando com a sua imagem na internet, o que a gente pode fazer para se blindar contra esse tipo de ato ilícito, contra esse tipo de crime que é o da falsa identidade? Gabi, o crime de falsa identidade na internet é muito difícil você evitar, né? Alguém que possa estar vendo agora esse vídeo aqui pode pegar a minha imagem na internet agora, printar e criar um perfil falso meu. Eu não vou poder fazer nada para impedir que se faça. Mas a maior arma que nós temos contra isso é realmente não nos calarmos, é fazermos o registro de ocorrência. Né? No direito a gente fala que na pena, uma das funções da pena é a prevenção geral. O que é isso? É diminuir esse sentimento de impunidade. As outras pessoas verem que se fizer isso, vai ter uma punição. E aí não vão fazer. Né? Se eles souberem que aquilo tem uma consequência negativa, não vão fazer. Então a maior arma que nós temos contra isso, Gabi, é nós não nos calarmos, é registrarmos essa ocorrência. Né? Fazer o Estado saber que isso está acontecendo, para que esse criminoso possa ser identificado, possa ser pego, e aí não vai mais e punido, exatamente. É verdade. E o que mais me chamou a atenção no meu caso, sabe, doutor Rafael, foi o seguinte, que hoje eu tenho de bonusenta e eu me tornei uma figura pública. Certo. Como é que a pessoa tem, de repente, a inocência de pegar uma foto de uma pessoa que tem um perfil público, que está, né, na mídia e criar esses perfis falsos? Eu não entendo isso. A resposta disso, que encoraja esse tipo de pessoa, Gabi, é a sensação de impunidade. Né? A sensação de que se pode tudo na internet, a sensação de que você está protegida pela tela do computador. É exatamente isso que a gente tem que acabar, essa sensação de impunidade. É por isso que é tão importante se registrar esses crimes, é por isso que é tão importante se fazer uma legislação que possa punir com eficiência esse tipo de criminoso, e é por isso que é tão importante que as polícias também tenham estrutura para chegar até esses criminosos, identificar e realmente prender esses criminosos. E, doutor Rafael, uma pergunta, uma curiosidade minha. Quando a polícia descobre que o meliante que está cometendo esse ato ilícito é um menor de 18 anos. Como é que se procede nesse caso? Porque acontece muito hoje em dia, né? Acontece muito, né? Mas pela nossa legislação, Gabi, o menor de 18 anos, ele não comete crime, ele comete um ato análogo a crime, né? E onde tem as punições diferentes, né? As punições estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também é passível de ser identificado, de ser punido, então também vale ele. Os pais? Não. O punido o menor. O menor. Né? O menor, o adolescente, né? O adolescente ele pode ser punido, penalmente não pelo crime, porque ele não comete crime, mas ele comete um ato análogo a crime e pode ser punido com internação, com uma série de medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Enfim, tem punição para todo mundo. Isso eu digo no âmbito penal. Agora, no âmbito civil, o menor que comete um ato, aí sim, os pais respondem pelos atos dos menores. Quer dizer, no âmbito civil, o menor que muitas vezes não tem patrimônio, é um adolescente que não tem patrimônio próprio, mas você pode acionar os pais, né? Você pode, quando você aciona civilmente aquele menor, os pais vão responder com o patrimônio. Entendi. Então, gente, para você que é aí do outro lado, tá achando que a internet é terra sem lei, terra de ninguém, não é bem assim, né, doutor Rafael? Não é bem assim. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que caminhar. caminhar. Não é assim. Exatamente. Tem muita coisa que a gente tem que caminhar ainda, né? Tem muito caminho a percorrer. Eu acho que tem muita coisa a ser feita ainda, mas já está sendo feito muito e já não é um território sem lei. Né? Diariamente pessoas são identificadas, são punidas, são presas por crimes cometidos pela internet. Então é muito importante também esse vídeo para alertar e também para a sociedade cobrar, né? Que essas mudanças sejam feitas de maneira mais rápida possível para que haja justiça. É verdade, gente. Então, se você do outro lado está passando por um problema semelhante, não fique calado, não fique calado. Né? Procure ajuda, vá até uma delegacia próximo à sua casa. De repente, como o doutor Rafael falou, existe um setor específico, né, que cuida de cybercrime, crime cibernético. Isso é muito importante, isso é sério, gente.
e pode, inclusive, né, doutor Rafael, salvar vidas também, com certeza, né? absoluta, Dependendo do com tipo certeza, de crime. Com certeza absoluta. A gente vê vidas sendo perdidas, né, através de suicídio, patrimônios sendo dilapidados, grandes fraudes, né? E isso não pode acontecer, realmente. Não só difamação de imagem, de reputação, mas coisas muito mais sérias e muito mais graves. Perfeito, exatamente isso. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua foi um grande presença aqui prazer no nosso canal de Boa 90, nos elucidando e nos orientando sobre essa questão muito séria. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra gente, se inscreva no canal de Boa 90, caso você ainda não esteja inscrito, eu coloco novos vídeos todas as quintas-feiras, tá bom? E a gente se encontra então nos próximos vídeos do nosso canal de Boa 90. Tchau, tchau. Parabéns pela investigação, uma investigação muito bem feita. A partir de uma denúncia anônima. A partir de uma denúncia anônima, com a gente infiltrado, uma investigação muito difícil, né? Porque esses criminosos, eles agem na sombra da internet. Né? Agora, o que é preciso ser dito é o seguinte, a internet, ela causou, claro, no mundo uma mudança de comportamento geral. Né? Muito rápido, né? E uma série de questões que são levantadas, né? Ao mesmo tempo que se fala, né, na intimidade da criança, na individualidade, de preservar a intimidade, a individualidade, mas os pais, ele têm o dever de cuidado com aquela criança. Então são é o confronto ali de dois valores que são importantes. Eu acredito que com relação à internet, os pais, eles têm que ter muito cuidado, né? O meu filho vê YouTube sobre a minha vigilância, eu sei exatamente o que ele vê. Meu filho tem 7 anos de idade. Ele não pode ver YouTube, ele não pode acessar uma rede mundial de computadores onde ele tem liberdade tudo, total, né, sem a vigilância do pai. Eu acho que aí está o dever de cuidado dos pais também. É importante até esclarecer o que é uma reconstituição e para que serve. Tem muito operador de direito realmente que não sabe. Né? Na minha experiência, eu já passei por muitos. A reconstituição... Não é para todo crime, só se a delegada quiser. O que acontece? Ela é uma ferramenta de investigação.